Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um React da entrevista do professor Abel Ferreira, dessa vez ao lado do Gustavo Gomes, após a vitória de ontem à noite no Morumbi, de virada. O Palmeiras passou pelo Cerro Porteño por 2-1, mais um jogo difícil, chato. A imprensa paraguaia, agora pela manhã eu verifiquei, unânime em elogiar a partida feita pelo Cerro Porteño, ou seja, eles jogaram mais do que eles costumam jogar. E olha que eles estavam vindo de uma sequência de 15 jogos com apenas uma derrota, sendo 5 vitórias consecutivas as 5 últimas. E o Palmeiras interrompeu essa sequência. E eles jogando mais do que estavam jogando. Então, quer dizer, foi um jogo realmente difícil. O Cerro Porteño tornou esse jogo difícil. É claro que alguns equívocos cometidos tanto pelo Abel na escalação quanto pelos jogadores do decorrer do primeiro tempo, principalmente, tornaram a partida mais difícil ainda. Mas o Palmeiras teve forças para reverter a situação e salvar a situação no grupo, né? Porque se o Palmeiras perdesse, realmente ia ser problemático. O Palmeiras ia ficar numa situação delicada, como, por exemplo, vive o Atlético Mineiro. O Palmeiras ia ficar igual. E, felizmente, tivemos força para virar o jogo e sair com a vitória do Morumbi. Vamos ver, então, o que disseram o Abel e o Gustavo Gomes, que participou dos 2 gols. Marcou o primeiro e deu o passe para o segundo numa jogada aérea. Vamos lá. Olha, eu já estou a ser um bocado repetitivo, mas é verdade, as equipas quando jogam contra nós tem-nos complicado muito o nosso jogo. Ainda hoje uma equipa super intensa, fortíssima na marcação. Acho que na primeira parte, mais do que nós não conseguirmos jogar, mais do que de mérito nosso, foi muito mérito do adversário na pegada, na intensidade da marcação. A verdade é que eu acredito que uma equipa não consegue ter esta intensidade do jogo todo. Os meus jogadores também reconheceram ao intervalo que podem fazer mais e melhor, igualar pelo menos esta vontade do nosso adversário. Depois fizemos algumas alterações táticas. Quem entrou também entrou muito bem, mantivemos a calma. Jogamos todos juntos, os jogadores e o público, quando assim é sempre muito mais fácil. É verdade, não fizemos muitos golos, mas criámos muito volume. A bola teve muitas vezes dentro da área do nosso adversário, quer seja em cruzamento, quer seja em bola parada. E, na minha opinião, uma vitória justa, difícil. Como te disse, as equipas jogam contra o Palmeiras, seja quem for, seja de que divisão for, seja de que competição for, e dão a vida, e é isso que eu vou sentindo, e nós temos de estar preparados para isso, para igualar esta vontade que vem dos nossos adversários de querer jogar contra o Palmeiras e de nos querer derrotar, igualar essa intensidade e depois pôr a nossa qualidade. E foi isso que aconteceu, e quem entrou hoje entrou muito bem e ajudou a equipa, e é isso que um treinador fica feliz quando faz alterações e os jogadores entendem que mesmo jogando só 30 ou 20 ou 5 são todos importantes, e foi uma vitória de todos. O Cerro Porteño realmente tornou a partida mais difícil, né? O Abel, então, acho que assistimos ao mesmo jogo. Os jogadores do Palmeiras tiveram o apoio da torcida. A torcida, mais uma vez, foi fantástica. Embora no Morumbi não exista o mesmo efeito que existe no Allianz Parque. Então a torcida teve que se desdobrar para fazer o barulho. A torcida do Cerro estava muito barulhenta. Então tivemos que, além de tudo, sufocar o ruído da torcida do Cerro Porteño. E os caras dão a vida mesmo contra o Palmeiras, cara. Todo jogo vai ser assim, e se o Palmeiras não se acostumar com isso e entrar um pouquinho mole, vai começar a ter problemas. Mas não foi só isso, né? Tivemos problemas táticos no início do jogo e problemas de erro, né? De entrar meio dormindo, de entrar meio, sei lá, desatento. E custou um gol, que tornou a partida muito mais difícil. Eu fico muito feliz, primeiro pelo resultado, né? Por que mostramos no segundo tempo, e a Libertadores vem mostrando isso, né? Que
que cada jogo vai ser assim, muito difícil. E também fico muito feliz, né, pelo Navarro, né, que fez o gol. Ele merece muito, ele trabalha muito. E, como eu falei, fico muito feliz pelos 3 pontos. É muito bom, né? A gente sentir que os jogadores estão jogando uns pelos outros. Então, eles sentem que o Navarro é perseguido pela torcida. Então, eles têm um sentimento especial, diferente, quando um desses jogadores se destaca positivamente. Então, é um grupo fantástico, né? E isso se deve muito à liderança do Abel. Esses mesmos jogadores com outro treinador, talvez, ou certamente não teriam, não só o mesmo desempenho dentro de campo, mas esse desempenho, essa cabeça coletiva, né? Essa história do todos somos um. Então são essas pílulas que o Abel joga no dia a dia na cabeça dos jogadores, dando frutos. Abel, boa noite. Eu queria pegar carona na sua última resposta. Você falou em alterações táticas, né, ao longo do jogo. E quando o Palmeiras vai para o intervalo perdendo, a sua primeira tentativa para mudar o jogo é mudar uma peça no meio de campo, entre o Richard Rios na vaga do Menino. E aí o Palmeiras não empata o jogo, você entra com mais 2 centroavantes, com o Navarro e com o Endrick. Queria te perguntar qual leitura você fazia do jogo nesses 2 momentos. No intervalo você falou em igualar a vontade do Cerro Porteño, mas para além disso, qual a leitura do que o Palmeiras precisava no intervalo e diante da resposta que o time deu com a nova formação, com a nova escalação no segundo tempo, qual foi a leitura para entender que era o momento de colocar o Navarro e o Endrick? Não, assim, a troca do Rios com o Menino foi troca por troca, não houve alteração tática nenhuma. As alterações que fizemos foi tirar o Arthur de 10, passá-lo para 7, para o lugar do Dudu, passar no Dudu, passá-lo para o 11 no lado esquerdo e meter o John a 10. Foi a alteração que fizemos. Claríssimo isso. Pode ver no campinho ontem à noite, depois do jogo, a gente colocou exatamente, ilustrou, né, com o campinho que a gente sempre põe aqui no pós-jogo, essas mexidas logo no intervalo, né? Então trocou Richard por Gabriel Menino porque não estava jogando nada o Gabriel Menino. Péssima partida, horrorosa a partida do Gabriel Menino. E ao contrário, o Richard foi um dos melhores em campo, né? Ele deu aquela consistência, preencheu todos os espaços. E ele trocou as 3 peças de lugar, né, na linha de apoio. Ele manteve o Flaco Lopes enfiado, mas o Dudu, que estava de 7, passou a jogar de 11. O Jonathan, que estava de 11, passou a jogar de 10. E o Arthur, que estava de 10, passou a jogar de 7. Ele mexeu, né? Não adiantou muito, até a segunda mexida, que foi aos 9 minutos. Que aí sim, ele coloca o Endrick e o Navarro. O Navarro de 10, mas de ponta de lança, né? Chegando, pisando bastante na área. E o Endrick de 9 no lugar do Flaco. Aí você fica com 2 centroavantes. Mais gente pisando na área, a bola fica mais dentro da área, mais pé para chutar para dentro. Acabaram saindo os 2 gols. E a equipa respondeu bem, na minha opinião, só que tu olhas para o relógio, começa o tempo a passar e tu começas a ver que o jogo está a pedir outras características dos jogadores, mais presença na área. Presença na área. O jogo para o Flaco Lopes não é o melhor porque é de duelos, é um jogo agressivo, é um jogo onde a marcação do adversário é muito apertada, não é essas características dele, e o Lopes gosta sempre. Eu sinto que o Lopes se sente mais à vontade quando joga com outro parceiro na frente, mas o John também já estava desgastado, o próprio Lopes, e acho que as alterações foram, agora é fácil dizer no final, não é? Foram no momento certo, os jogadores entraram muito bem, interpretaram bem aquilo que a gente lhes pediu, e como o Gomes disse, fico muito contente por ver os nossos centroavantes a recuperar a forma, a crescer, a evoluir, porque é assim que funciona, não é? O processo de evolução de um jogador não se faz de um dia para o outro, é preciso tempo, é preciso trabalho consistente e contínuo, e fico feliz por ser o Navarro a dar-nos o gol da vitória. O Navarro fez o gol porque também, quando ele estava jogando num momento de 4-2-4. É mais fácil para os atacantes jogarem no 4-2-4. Em compensação, o time fica mais exposto. Então, o mérito do Palmeiras foi esse. Estou perdendo, vou arriscar. Vou abrir o time, vou para cima e vou buscar esse resultado. Conseguiu. Então, foi corajoso, beleza. Mas a gente tem que ter cuidado para não queimar o Flaco Lopes por causa disso. O Flaco Lopes não jogou bem porque ele estava jogando isolado na frente, no meio de 2 zagueiros grandes.
de combate, né? Fortes. Ele ganhou até uma jogada do Brock no primeiro tempo, colocou na frente, tirou do primeiro no corpo, colocou na frente, ganhou do Brock e tocou na saída do Jean, o Jean defendeu. Mas fica nítido, ontem ficou muito nítido que o Flaco Lopes precisa de alguém do lado para render mais. Tanto a gente aqui quanto o Abel, acho que precisou o jogo de ontem para cair a ficha. Eu também não tinha isso muito claro. Até o jogo de ontem. Então, por que o Flaco rendeu tão bem nos últimos 4 jogos? É esse 4-2-4 que o Abel inventou, que funciona muito bem ofensivamente. Em compensação, o time fica mais exposto. Então, esse equilíbrio ainda precisa arrumar. Ontem deu certo quando o Richard entrou. Agora, a gente tem que ver se foi o papel do Richard muito bem desempenhado ou se foi a postura do Cerro Porteño de ficar encolhidinho e não aproveitar esse espaço que o Palmeiras ofereceu. Ou um pouco das duas coisas, porque futebol não é, né? Ou uma coisa ou outra, sempre tem uma zona cinza no meio. Então, cabe ao Abel avaliar. Eu acho que esse 4-2-4 ele é muito útil em situações determinadas, exatamente como no jogo de ontem. Não é para você sair usando esse 4-2-4, vai expor demais, vai tomar gol. Que não precisa, você pode jogar o jogo, que foi o que o Abel tentou fazer ontem. Só que aí não era com o Flaco, era com o Endrick. Então isso que fica claro. O Endrick rende melhor nesse 4-2-3-1. O Flaco Lopes rende não tão bem, então é melhor colocar o Endrick. Precisou do gol, tomou um gol, ou está precisando fazer por alguma razão? Aí sim, assim, precisando muito. Não é no jogo normal. Precisamos virar. Ou, é mata-mata, o relógio está andando, precisamos de gol. 4-2-4. Se expõe, mete o 4-2-4, povoa a área e vai ter mais perna ali para chutar para dentro do gol. E eu acho que aos poucos o Abel está encontrando esse equilíbrio. Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouquinho da conversa com os jogadores no intervalo, porque quando o Palmeiras vai justamente para o intervalo perdendo, tem uma sequência agora na Libertadores de 2 jogos como visitante. E se essa derrota fosse confirmada hoje aqui, dificultaria bastante as coisas do Palmeiras. Isso foi levado em consideração também? Qual foi, entre aspas, o puxão de orelha que você deu nos seus jogadores no intervalo para buscar essa virada aqui hoje? Obrigado. Assim, eu não vivo com os X, não é? Se tivéssemos perdido, não era o fim do mundo. Mas complicava só mais o grupo. Eu cheguei ao intervalo, pedi-lhes acima de tudo calma, porque eu sei que os jogadores, nenhum jogador entra para dentro de campo com a vontade de não fazer bem. Entra para dentro de campo para fazer o melhor, só que às vezes o nosso subconsciente nos relaxa. E o que hoje só lhes disse, se nós igualarmos o nível competitivo e a vontade dos nossos rivais, dos nossos adversários, nós estamos mais próximos de ganhar porque nós temos qualidade. Nós somos melhores. Agora, se nós ficarmos à espera de só a nossa qualidade resolver, não vai resolver. Sei que nós tivemos dificuldade na primeira parte porque o nosso adversário correu muito, fez uma marcação muito apertada, encaixou bem. Nós não tivemos tão criativos, mas na minha opinião mais por mérito do nosso adversário que nós, e disse, nós, para entrarmos no jogo outra vez, para além das alterações táticas, que foi mais para tentar surpreender o adversário, porque não há tática que valha se os nossos jogadores não tiverem um compromisso coletivo, uma atitude coletiva, uma intensidade no jogo. Não adianta, não há tática que resulte. Isso é a base de tudo. Portanto, foi recuperar a base. Fico feliz pelos jogadores reconhecerem isso e entrar numa segunda parte muito fortes outra vez. Como te disse, é verdade que fizemos golos depois das substituições, mas eles podia ter vindo antes, não deu, e parabéns aos nossos jogadores. Eu não sei se podia ter vindo antes, não. O jogo não estava favorável ao Palmeiras antes de de trocar Jonathan e Flaco por Navarro e Endrick. Foi quando ele colocou 2 jogadores na área que passou a ter mais pezinho ali para empurrar para dentro. Então, são essas leituras de como o jogo se oferece e quais as soluções que precisam ser aplicadas, que às vezes ganham o jogo, né? E ontem ganhou o jogo, mas ainda bem que ele mexeu aos 9, que ele não demorou muito. Lembram
como a gente criticava o Abel há algumas semanas ou meses, que ele só fazia mexida nos 35 do segundo tempo, que ele demorava muito para mexer. Então, tudo bem que teve a necessidade, né? Precisamos ganhar e a situação do grupo estava ficando realmente dramática. Não era o fim do mundo, como ele disse, não era o fim do mundo. Mas ia precisar fazer 12 pontos em 4 jogos, ia precisar ganhar de qualquer jeito. Do Barcelona fora e do Cerro Porteño fora. Pô, se você não ganha em casa do Cerro Porteño, o que garante que você vai ganhar fora? É muito difícil, né? Você mirar essas 2 vitórias. Ainda mais com a pressão. Agora, com o grupo todo igualado, essa pressão meio que se dissipou. E é até possível que o Palmeiras faça 15 pontos. Ganhar as 2 fora. Porque tá sem a pressão. Sem aquele componente que deixa os jogadores mais nervosos. E é o que o Abel falou. Se entrar focado, correndo, sem essa distração no subconsciente, que existe, cara. O torcedor confunde isso com falta de vontade. Tá andando em campo, não quer saber, o salário tá pingando. Coisa que o torcedor ouve do próprio chefe no dia a dia, ele acha que ele pode falar isso pro jogador, né? Ele quer falar isso pro jogador. Eu vou tirar minha vingança aqui em cima dos jogadores. Então corre aí, você tá recebendo. Torcedorzinho recalcado faz isso, mas não é de propósito, né? Na maioria dos casos. O Abel falou que não existe. Existe! O problema é que o torcedor acha que por causa de 2 ou 3 que são realmente indolentes, não no elenco atual, vamos deixar isso claro, mas já houve casos recentes, mas por causa desses 2 ou 3 parece que todo mundo e não é assim, né? Esse elenco do Palmeiras, esses jogadores do Palmeiras dão demonstrações seguidas de que são jogadores que merecem toda a nossa confiança. Mesmo o Gabriel Menino, que fez um jogo horroroso ontem, não é falta de vontade, é coisa da personalidade dele de se deixar levar, né? Pelos bons desempenhos e enfeitar demais as jogadas. É uma coisa que ele precisa corrigir, né? E vejam, entrou o Richard ontem com uma atitude totalmente diferente, fez toda a diferença, além, é claro, da mexida tática de colocar 2 jogadores dentro da área. Boa noite. O Dudu falou agora há pouco ali fora que se não tivesse vencido o jogo, complicaria o planejamento pro Palmeiras. Jogaria o Campeonato Brasileiro pensando no próximo jogo da Libertadores. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Palmeiras vai jogar 4 jogos que não é no Allianz Parque. Foi na Bolívia, Morumbi e agora 2 jogos fora. Até quanto isso aí atrapalha os teus planos, porque é viagem longa e tem um Campeonato Brasileiro muito extenso? Não. É o campeonato que temos, é a programação que temos, não há outra forma que queres que eu te diga. É superação. Depois falam, mas a equipa não está tão fresca. A gente não descansa. Temos 6 ou 7 jogadores lesionados. Felizmente hoje acho que ninguém se lesionou. Estão todos prontos para daqui a... Não sei se faz 72 horas. Sábado às 4 faz 72 horas? Não fará. De hoje faz? Não. Quase. Faz? Não. Faz ou não faz? Não. Isto na Europa é impossível acontecer. Isto num sítio onde as coisas são bem organizadas e bem feitas, e com competência, isto é impossível acontecer. Mas aqui, siga, é tudo carne para canhão, a gente vai, a gente joga, a gente vai dar o nosso melhor. E um jogo de cada vez, né? Fazer um jogo de cada vez. Depois querem jogos intensos, querem qualidade de jogo, querem que as equipas façam 6, 7 golos. Eu a única coisa que peço foi o que eu disse ao último, pedi à minha diretoria, porque os diretores também participam nas reuniões, penso eu, que desse pelo menos 3 dias para ter um descanso completo. Mas não é assim que funciona. Vamos continuar a subir montanhas. O que é que vai dar a seguir não interessa, porque depois vocês não querem saber. Não, os treinadores são despedidos, alguém quer saber. O treinador é despedido, alguém perguntou ao Lázaro se tinha tempo para treinar, se tinha tempo para recuperar os jogadores, que as lesões que ele tinha, que ficou sem jogar. Alguém quer saber. Vocês metem pressão na diretoria. Quem despede os treinadores primeiro são vocês. Vocês influenciam as diretorias não têm... Vou dizer aqui uma coisa, mas não posso dizer. Não é? Porque os treinadores são bons, e despede. Agora vocês têm que fazer, vocês jornalistas, têm que ver
Durante os últimos 10 anos, quem foram as equipas que trocaram de treinador, probabilidade, e que viraram os resultados, chegaram ao final com aquilo que queriam. Porque não há milagres, não há muito. Estávamos a falar com os nossos assistentes que são brasileiros. Já foram 2 portugueses. 2-2, foram 2 brasileiros também, está? Porque com a quantidade de jogos que há, as pessoas querem o quê? Estão à espera que ganhem todos. Estão à espera que ganhe o Palmeiras, ganhe o São Paulo, ganhe o Corinthians, ganhe o Flamengo. Só um pode ganhar, meus senhores. Só um. Ainda ninguém, as pessoas não entendem, só um. Até o Guardiola foge daqui do Brasil, nem o Guardiola quer vir para o Brasil, até Fox aí não vou. Não é? Que venha para cá, venha para aqui, competir. Só um pode ganhar, só um. E as pessoas ainda não entenderam isso. Mas seguimos firmes e fortes. Ô Abel, antes da pergunta, eu tenho 50 anos e desde os 5... Vejam que é um assunto recorrente em toda coletiva do Abel. Alguém menciona alguma coisa e cai na mesma causa. O calendário é inviável, não dá. E aí ele usou o exemplo do treinador do Corinthians que caiu agora por maus resultados, não conseguiu desenvolver um trabalho, assumiu no começo do ano, já caiu. Ele fala assim, como é que vocês querem que o cara faça um bom trabalho? Olha esse calendário. Ele está começando agora. O Abel, o próprio Abel, ele só está no Palmeiras porque ele ganhou aquela Libertadores do Maracanã. Porque se ele não tivesse ganho aquela Libertadores do Maracanã e o time estava longe de estar com a maturidade que tem hoje, ele ainda estava colocando suas ideias para o elenco. Ele chegou no fim de outubro e a Libertadores foi no fim de janeiro, ou seja, 3 meses de trabalho. Mas ele conseguiu. O Palmeiras conseguiu ganhar a Libertadores. Por sorte, o adversário era o Santos. Nada pode ser menor do que o Santos. E essa conquista da Libertadores deu estofo para o Abel enfrentar as turbulências que vieram depois da Libertadores. Se a gente lembrar, naquela época da pandemia, no primeiro semestre de 21, o Palmeiras sofreu várias oscilações. E o Abel certamente teria caído se não tivesse ganho a Libertadores. E pouco depois ainda ganhou a final da Copa do Brasil. Mas vejam que nessa trajetória, com aquele calendário maluquíssimo ainda, pior ainda do que o de hoje, os resultados foram ruins. O Palmeiras perdeu muito ponto, muito jogo. Mas o título da Libertadores segurou o Abel. Coisa que o do Corinthians aí não teve a chance de conseguir. Esse estofo que o Abel conseguiu. Então, o gol do Breno Lopes, além de toda a alegria que ele deu pra gente, ele é responsável por muita coisa boa, muita alegria que a gente está vivendo até hoje. Então, o gol do Breno Lopes precisa ser uma entidade a ser, sabe, devidamente valorizada pela torcida do Palmeiras, que causou a permanência do Abel, segurou o Abel e faz com que o Abel esteja há 2 anos e meio já no Palmeiras. De idade, quando eu comecei a ouvir futebol no rádio... Estás bem conservado. Obrigado, mas é só por fora. Estás bem conservado. É só por fora. Desde que eu sou muito garoto, que eu era muito garoto, eu ouvia isso no rádio, os debates esportivos da imprensa, criticando o calendário. Então isso sempre foi um assunto aqui. Melhorou um pouquinho, mas já foi bem pior, viu? Agora, vai a pergunta para você com um comentário do Gustavo Gomes. Qual a importância para qualquer time de futebol ter um cara como ele, que não é um craque, que não tem uma técnica refinada, mas que se mata em campo, deixa tudo em campo, ajuda na defesa, faz gol? Eu vou responder por ele primeiro. Para mim, os grandes jogadores são aqueles que fazem a equipa grande. Os grandes jogadores, para mim, são aqueles que fazem a equipa maior. É o caso dele. A mim não me interessa buscar um grande jogador que não me faça a equipa grande, que faça só o jogo dele. Para mim, Abel Ferreira, para mim um grande jogador é aquele que faz o time maior. É o caso dele. Não, eu tenho muitos exemplos assim, no meu clube, do Rony,
Por isso que o Falou Palmeiras... só dele, né? Os outros não vão ficar com ciúmes, falei só dele. Não. Eu tenho exemplo lá de todo mundo. Você tem uns craques que... Parece que vocês não estão aí dentro, né? Os craques lá, eles não sabem que são os craques. Eles trabalham, não se acham. Eu acho que esse é o secreto do Palmeiras que está aí, que todo mundo está correndo detrás do mesmo objetivo. Temos não sei se o melhor elenco, mas acho que um dos melhores times, né? Acho que é isso que fez o... Eu não tenho dúvida que o Palmeiras tem o melhor elenco. Porque quais são as qualidades de um grande elenco? Né? É ter a química, é ter o conjunto. Então, se você for analisar, como se costuma fazer por aí, né? Só a parte técnica, talvez o Palmeiras não tenha o melhor elenco, mas futebol não é feito só de técnica. Então, esse espírito coletivo, essa compreensão tática, essa maturidade tática que o Palmeiras adquiriu, graças à dedicação dos jogadores, graças a essa ausência de vaidade, com exceção do Gabriel Menino, e eu não gosto de ficar apontando muito o dedo para um jogador só, mas o Gabriel Menino tá gritando esse comportamento errático dele, e ele foi punido ontem com uma substituição no intervalo, e como o Abel falou, foi uma substituição que não foi tática. Então sabemos por que foi. Mas ele precisa corrigir isso e eu tenho confiança que ele vai. O Abel não vai desistir dele, ele vai corrigir esse problema no Gabriel Menino, que é um baita jogador. Mas aí você tem o Gustavo Gomes, aí você tem o Rony, aí você tem o Navarro, que briga todo o jogo e ainda é pouco valorizado. Tudo bem, porque ele dá umas engrossadas, mas o Rony também dá. O Rony também dá um monte de engrossada. E a gente tem que valorizar, cara, esses caras. Porque eles são diferentes dos outros elencos, alguns cheios de estrelinhas, mas que não fazem o que o elenco do Palmeiras faz. E é por isso que a gente está tendo tanta alegria de uns anos para cá. Por causa desse elenco, cara. Esses caras são muito feras. Nosso time está sempre aí brigando. Não sabemos se vamos ganhar sempre, mas estamos lutando e brigando sempre para conquistar títulos. Abel, boa noite. Queria que você falasse especificamente do Richard Rios. Foi um jogador que chegou, o torcedor palmeirense não conhecia tanto, ficou um pouco desconfiado, mas parece que já conquistou a torcida do Palmeiras. É um tipo de atleta que é o perfil de jogador que você gosta de trabalhar. Muito se fala sobre o perfil que o Abel gosta de trabalhar. Jogador que talvez não chegue com tanta pompa assim, que você pode orientar melhor, é mais ou menos isso? Eu gosto de trabalhar com bons jogadores, né? Eu gosto de trabalhar com os melhores jogadores. Agora, vocês sabem, o clube tem um perfil de jogadores jovens. O John hoje entrou mais um grande jogo que fez. Pegar num Lopes e desenvolvê-lo, porque ele tem qualidade, tem potencial, e nós ajudá-lo a desenvolver. Assim, eu gosto desse tipo de jogadores que já vêm prontos. O Arthur é um jogador que não tem que lhe ensinar nada, porque ele já tem todo o jogo dentro dele, com 24, 25 anos, conhece o clube, conhece os colegas. Nós conhecemos-lo a ele, eu não lhe vou pedir nada de diferente. É um jogador já pronto, não é? Um jogador pronto tem um custo diferente de um jogador que tu tens que evoluir. E o Rios, é assim, o futebol é assim, o azar de uns é a sorte de outros. Se o Atuesta não se tivesse lesionado, o Rios não tinha vindo. Esta é que é a verdade dos factos, é assim que funciona. Infelizmente o nosso Atuesta, porque é outro jogador que também tem, na minha opinião, um potencial tremendo, porque já fez excelentes jogos no Palmeiras, falta-lhe um bocadinho de consistência, falta-lhe adaptar-se, falta esse período que todos os jogadores têm normalmente para crescer dentro do clube, como aconteceu com o Zé Rafael, não é? Nós vemos o Zé Rafael de hoje, e vocês que acompanham o Palmeiras há muito, vocês sabem o trajeto dele dentro do clube, não sabem? Sabem o que custou para as pessoas, para conseguir a moral do torcedor. O Veiga, quanto tempo demorou o Veiga a ser o Veiga? Quanto tempo? 5 anos? 5? Não sei, mas e é isto aqui que nós... Eu felizmente eu tenho um clube onde tem dirigentes, onde tem diretores que olham para o trabalho que se faz de forma coletiva e sabe que há um caminho, sabe que vai haver derrotas, sabe que vai haver desilusões, sabe que os jogadores vão estar em boa forma e outras vezes em menor forma, mas este é o nosso caminho e essa é a sorte, é que eles não se deixam levar por aquilo que às vezes se passa
fora, não é? Gostando ou não do Palmeiras, não é? Gostando ou não, porque aqui os jornalistas vestem a camisola mesmo. Eu sou deste e vestem a camisola. Na Europa eles disfarçam um bocadinho, mas mal. Também disfarçam, mas mal. Aqui vestem a camisola, mas toda a gente sabe o que é. E eu tenho sorte disso, ter um grupo de homens fabuloso e uma direção e um clube super estruturado. Não sei como é que era antes de eu chegar. Desde que eu cheguei, trabalhamos todos para o mesmo e temos uma torcida extraordinária. Eu gosto muito de vir jogar aqui, o tapete é top, o campo é espetacular, mas não é a nossa casa. Não é a nossa casa, é mais um jogo fora da nossa casa. Isto é mais vantajoso para o Cerro Porteño do que para nós. Pergunta onde é que eu queria jogar, era lá no Chiqueiro. Ali é que aquilo, do Chiqueiro. Aquelas coisas em cima, o barulho vai e volta. Aqui, como é tudo aberto, o barulho sai, não sente aquela vibração que se sente lá. Lá é a nossa casa. Lá é demais. Mas todos juntos somos fortes e hoje, como te disse, juntamos os nossos jogadores, mais a nossa torcida na segunda parte, o time da virada, o time do amor, e vamos embora, não desistir, 3 pontos, parabéns aos meus jogadores. E parabéns para a torcida, cara. Puta, como tá legal, né, de ir a jogos do Palmeiras. Pessoalmente, eu faço um esforço de tempo, de dedicação, até físico, né? Pegar a estrada aí para ver esse time jogar, para sentir a atmosfera do jogo, mesmo nas ruínas do Morumbi, onde a atmosfera não é tão legal quanto no Allianz Parque, mas você vê como ele faz. No Allianz Parque é demais, né? A atmosfera que se cria no Allianz Parque, que é todo jogo cheio, todo jogo 37, 38, 39, 40 mil, o barulho que faz. E os outros adversários são unânimes em falar, jogar no Allianz Parque é embaçado. É demais, mas isso só acontece porque os jogadores conquistaram a torcida. Esse elenco conquistou a torcida. Então a gente vê essa meia dúzia de Enzo na rede social que não representam nada. A torcida do Palmeiras está abraçada com o time. E quando é assim, é difícil de segurar. Isso explica muito do que está acontecendo na atualidade. O São Paulo capotando, o Corinthians derrapando, o Santos praticamente deixando de existir e o Palmeiras nadando de braçada no futebol paulista. E mesmo no futebol brasileiro, os grandes adversários oscilando, não conseguem manter a constância do Palmeiras. Você vê o Flamengo, por alguns anos, ficou cabeça a cabeça, está afundando e está tentando se reconstruir. E o Palmeiras, sólido. Tá bom demais, cara. Honestamente, eu tô tão feliz com o Palmeiras, como eu nunca tive em toda a minha vida, mesmo naquela época da Parmalat, em que o Palmeiras tinha um timaço, um de craque. Eu não tinha tanta alegria quanto eu tenho hoje. Abel, pela questão do calendário que você citou aí, eu gostaria de saber como é que o Palmeiras vai lidar com o Campeonato Brasileiro, porque tem Vasco daqui 2 dias, depois clássico contra o Corinthians. O ano passado, com a Libertadores deslanchando ali na fase de grupos, deu para alternar ali Libertadores e Copa do Brasil. Como é que vai ser dessa vez assim? E Copa do Brasil ainda, não é? O Vasco jogou esta semana? Não tem. Tem semana limpa para trabalhar o jogo? Tem. É igual, vocês acham que é igual? Sinceramente, acham que é igual? Ter uma equipa que está a semana toda a trabalhar em cima de Palmeiras e uma que tem 2 dias para recuperar os jogadores para ir lá jogar. Vocês acham que é igual? Acham que é igual, sinceramente. Agora, isto obriga a uma superação destes jogadores. Os jogadores têm sido autênticos guerreiros, não é? Estes jogadores, o nosso núcleo de saúde e performance, Dr. Gustavo Maglioca, que nos ajudam imenso, mesmo assim não fazem milagres. Temos alguns jogadores, né? O Veiga que caiu, disse ao professor, é uma final e tenho que ir com tudo, se me lesionar, não quero saber, se calhar se fosse outro jogo qualquer, quando ele me veio falar a orelha que tinha sentido, se tinha saído na hora. Né? O Rony, braço partido, se calhar noutra situação, tinha sido operado 1 semana antes ou 2, não é? Mas esta equipa, este grupo, este clube tem olhado para esses desafios, que pelos vistos já vem há 50 anos, não é isso? Ou, como é que este colega se chama? Alexandre, desculpa. Já há 50 anos, não é? E 50 anos não mudou nada. 50 anos não muda nada, pelo amor de Deus. E 50 anos não mudou nada.
Eu acho que na Europa eles querem aumentar jogos, eles querem pôr mais jogos agora com esta Liga Europeia, querem fazer mais jogos, mas é um desafio para nós. Eu tenho sorte nisso, é que nós olhamos para as dificuldades e superamos. Não há lateral direito, a gente mete outro, não há treinador, a gente vai buscar outro e joga o jogo. A gente arranja sempre solução para tudo e lutamos sempre para ganhar. Foi o que fizemos hoje, corremos atrás da vitória, desfrutamos do jogo, desfrutamos de mais uma virada, né? Os meus jogadores, isto eu gosto muito disso, é lutar até o fim, tiveram a calma necessária, pegaram o momento do jogo e foram vencedores e vamos seguir. Agora que é duro trabalhar em cima disso, mas adianta alguma coisa. Eu estou aqui há 2 anos e meio, estou a falar para quem? Para ninguém me ouve, que alguém quer ouvir o que eu estou a dizer. Joga e cala-te e mais nada. E eles, aliás, é que estão certos. Joga aí, cala a boca. Gustavo, Abel, aqui, boa noite. Uma para o Gustavo e uma para o Abel. Gustavo, a bola parada hoje é quase extinta no futebol brasileiro. Quanto ela é importante e o quanto ela foi decisiva para o confronto de hoje e quanto é trabalhado. Parabéns para o Vitor Castanheira. O senhor criticou em relação ao calendário e também a organização do futebol brasileiro. Isso pode impedir, caso pinte uma proposta para dirigir uma seleção brasileira futuramente? Olha, eu não sou crítico, eu sou construtivo. As pessoas levam isto como crítica. Não, é construtivo. Eu procuro que as pessoas entendam a importância que é de ter 3 dias de descanso, 3, para jogar ao 4º. Eu acredito que um bocadinho de flexibilidade, de competência, de reunião entre a CBF, os clubes e a televisão, que se pode fazer isso. Eu acredito. Porque na Europa se faz, porque é que aqui não se pode fazer? Se nos melhores campeonatos do mundo se faz, porque é que aqui não se pode fazer? Não, pode-se fazer, só que é preciso mexer onde ninguém quer mexer. Por isso é que há 50 anos é igual. Em relação ao resto, eu tenho a minha independência intelectual para dizer aquilo que eu penso, é a minha opinião, quer você goste ou não, é a minha opinião, assim como quando vocês falam, eu tenho direito de gostar ou não daquilo que vocês dizem. O gajo é espetacular, posso gostar, o gajo não presta, é a minha opinião só. E eu gostava de trocar essa palavra. Não é crítica. É algo para fazer melhor, não só aos jogadores, para ter os jogadores mais frescos, para ter jogos com mais intensidade, jogos com mais qualidade, jogos com mais golos, se as pessoas que mandam quiserem. Se não quiserem, nós vamos jogar na mesma. É uma característica do Abel, né? Ele defende seus pontos de vista. A forma como ele faz, por ele ser português e não brasileiro, a forma de falar particular dele, que é o jeito dele, é mal interpretada, tem a camisa que veste, e aí fica muito fácil para os jornalistas distorcerem a intenção, né? Então, existe uma expressão aqui no português do Brasil que é crítica construtiva. Eu não sei se no português de Portugal existe essa expressão. E é o que o Abel faz, crítica construtiva. Só que ele fala regalando o olho, ele fala com um tom de voz sei lá o quê. E tem a camisa que ele está vestindo e pronto. O Abel é o colonizador, ele quer chegar aqui e ditar como deve ser. Cara, ele está falando coisas óbvias para melhorar o futebol, para fazer com que os técnicos consigam trabalhar melhor e fazer jogos melhores. Ele tá explicando assim didaticamente. E toda a coletiva cai nesse assunto. Impressionante. E mais de uma vez, mais de uma pergunta acaba caindo nesse assunto. Por que a imprensa não bate mais nesse assunto? Porque as editorias obedecem aos departamentos comerciais de cada imprensa. Não. Não fica falando nisso, não, que vai ter menos jogo. Vai ter menos jogo, a gente vai vender menos partidas, vai faturar menos. Então, na verdade, o que tinha que ser cobrado eram os departamentos de marketing das emissoras. Vendam melhor os seus pacotes. Consigam vender os seus pacotes de publicidade pelo mesmo valor, mesmo com menos jogos. Expliquem isso para o mercado, que vai ser um produto melhor.
mesmo sendo mostrado menos vezes. Vai ser assistido por mais pessoas e as marcas vão estar sendo exibidas num produto de melhor qualidade. Mas essa equação ainda é difícil de fechar, né? Aos olhos também dos executivos de marketing, dos potenciais patrocinadores. Quero aparecer mais vezes e dane-se. Que, aliás, é a cabeça da Leila, né? Quer aparecer, Crefisa, não importa. Tem aquela questão da camisa, né? Do Palmeiras. A torcida quer tanto que a camisa fique mais limpa. Pô, põe Crefisa uma vez só. Todo mundo vai ver Crefisa. Mas não, tem que pôr no ombro, tem que pôr na manga, tem que pôr no calção, tem que pôr na meia, tem que pôr no número, tem que pôr em tudo que é lugar. E, né? Então, a visão dos executivos de marketing também, que no caso da Crefisa é a Leila também, precisa se ampliar um pouco, né? Essa ideia precisa ser vendida e essa repetição do discurso do Abel será que ele vai conseguir? Será que vai mudar alguma coisa? 50 anos, né? Disse o repórter engraçadinho lá. 50 anos. E é verdade, viu? É verdade. Essa discussão de calendário é antiga e não muda quase nada. Será que o Abel vai conseguir? Ele é um Dom Quixote, né? Vamos jogar na mesma. É construir, e a prova disso, vocês pegarem no meu livro, quem gostar de ver o meu livro, na última página tenho um parágrafo só sobre aquilo que eu acho que está bem e que tem que melhorar, que foi o que eu entreguei à Federação Paulista de Futebol. Aquilo que o Silva, Mauro Silva. Isso, Mauro Silva falou, foi o que eu disse. Convidaram-me para ir a um almoço, sem problema nenhum, vamos almoçar, e no final, olha, aquilo que eu penso está aqui. Pronto, entreguei-lhe um livrinho pequenino, agora o resto é com eles, porque não sou eu que faço calendários, nem quero, essa não é a minha função. Enquanto a bola parada, eu trabalho, né? Acho que a gente vem mostrando isso. Acho que o ano passado fomos o time que mais, um dos times que mais fizemos gol de bola parada e é fruto do trabalho. Já que estamos a falar de bola parada, eu quero dar os parabéns ao Castanheira, ao Carequinha que nós temos. Cara, ele é muito bom. Ao Tiago. O segundo gol foi... Ao Tiago, que são responsáveis pela bola parada ofensiva, e ao Martinho e ao Martins, que são responsáveis pela bola parada defensiva, e a equipa tem estado muito bem na bola parada ofensiva e defensiva, e hoje foi um jogo que se decidiu aí. Defensivo nem tanto. É isso, é fazer gols, seja de criatividade individual, seja de bola parada, seja de transição, seja de organização ofensiva, golos. O que nós queremos é golos. E fazer, porque o futebol, as regras de futebol são simples, pelo menos para mim. Não deixar que o adversário faça golo no nosso golo e fazer mais um do que o adversário. Assim foi que me ensinaram desde pequeno, não é? Gomes Abel, boa noite, parabéns pela... A bola parada precisa definitivamente ser encarada como ela é. O futebol é dinâmico. A bola está sempre, né, em movimento, na maioria das vezes. Mas muitas vezes ela para. E aí você começa uma nova jogada. Então você tem a oportunidade de reposicionar todos os jogadores. E por muito tempo a bola parada foi encarada como um lance qualquer do futebol. Não, é um lance especial. Principalmente a bola parada perto da área adversária. É um lance de gol. É um lance que uma movimentação específica sai gol. Ontem saiu 2 vezes. E a bola parada defensiva é o momento em que o adversário tem essa chance, então você tem que estar muito bem preparado também. Então esse é outro diferencial dessa comissão técnica. Eles levam muito a sério a bola parada. Não é que nem na boleiragem aqui, que posiciona ali, joga ali e vê o que acontece. Na década de 80, o seu Minelli teve uma fase muito especial no Palmeiras, com os escanteios cobrados pelo Jorginho Putinati, que na época era só Jorginho. O Jorginho cobrava escanteio, ou ele fazia gol olímpico, ou ele metia na cabeça do Wagner Bacharel, ou tinha casquinha no primeiro pau e alguém fazia no segundo, mas era batata. Então, estamos falando de 40 anos atrás.
E curioso como isso nunca teve sequência, nunca foi levado a sério. Devia ter departamento de bola parada. Sabe? Como fazem no futebol americano, né? Que é um esporte onde toda hora a bola para e começa uma nova jogada. A bola para e começa uma nova jogada. Então tem especialistas em tipos de jogada, né? No futebol americano. Os coordenadores ofensivos e tal. No futebol, isso tem que ter seu similar. Claro que não vai ter o nível de detalhe que tem no futebol americano, que é outro esporte, tem outra complexidade. Mas a bola parada resolve jogo. E ganhar jogo na bola parada também é outra coisa que tem que parar de ser menosprezada pela imprensa. Ganhou só na bola parada. Pô, o jogo tá difícil. Qual o problema de você ganhar o jogo na bola parada? Ótimo que ganhou na bola parada. Que coisa. Como a imprensa Por isso que o Abel bate na imprensa, né? Porque o que tem de gente burra com o microfone na frente, espero que eu não seja um deles. Vitória. Gomes, para você, eu queria te perguntar justamente sobre essa reedição da dupla de zaga Lô e Gomes, que fez tanto sucesso, uma dupla histórica do Palmeiras. Vocês bateram mais de 1000 minutos, não vou me lembrar agora exatamente quanto tempo vocês bateram sem sofrer gols. E hoje, de novo, vocês reeditaram essa dupla com a ausência do Murilo. E para você, Abel, acho que essa semana, durante essa semana, a gente viu talvez a maior ilustração na Academia de Futebol do Todos Somos Um, com a homenagem para o Dr. Gustavo Maglioca. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso e o que ele significou para você e para o Palmeiras. Significa, no caso, para você e para o Palmeiras. Eu fico muito feliz, né, pelo Luan, um cara extraordinário, um grande jogador, um dos nossos capitães também. E ele fez um jogo muito bem hoje, como eu falei, muito feliz. Ele merece também esse momento que está passando. Um cara onde os garotos, até eu, né, aprendo com ele muito e eu não sei, que tenha muito sucesso sempre. Humilde, né? Sim, o Dr. Gustavo Maglioca para o clube representa a inovação que o clube tem. Foi alguém que inovou, foi alguém que foi contra tudo aquilo que se fazia há 50 anos, não é? Foi contra tudo que se fazia há 50 anos. Disse: não, eu acredito nisto, eu estudei para isto, eu acredito que é possível nós termos atletas cada vez mais fortes, cada vez mais preparados, através da interdisciplinariedade dos departamentos que temos, seja o núcleo de performance, seja a psicologia, seja a nutrição, a parte técnica também, onde toda a informação é partilhada num local só, e foi fruto da pesquisa dele, segundo eu sei. Ele foi realmente pioneiro nisso, ou seja, pensou fora da caixa, pensou à frente, arriscou, inovou e transformou o clube naquilo que tem a ver com o núcleo de saúde e performance, e transformou-me, por exemplo, a mim. Havia coisas que eu era um bocado fechado: não, é impossível, isso não vai dar. Ele vai, acredita em mim, vai dar, ele vai estar pronto, pode não estar a 100, mas confie. Mas isto na Europa é impossível, Deus não pode jogar assim. Ele vai jogar, e é alguém que escreveu uma história muito positiva dentro do clube e que nos deu conhecimentos e bases para o clube continuar a crescer nesses pilares que vocês não veem. Não estou a falar na parte tática, mas para nós jogarmos de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, esta rapaziada que trabalha no Núcleo de Performance, as 2 nutricionistas que temos, a nossa psicóloga tem um papel fundamental, não é, para recuperar os nossos jogadores em tempo recorde, não é? Por isso é que eu vos digo, quando cheguei aqui, ao primeiro dia, depois de um dia de jogo, no dia seguinte fazer musculação, eu vinha de lá e disse: João, o que é isto? Está tudo maluco, musculação, tem que descansar as pernas. Professor, não tem que descansar, é assim que eles estão habituados. Mas nós lá fazemos só uma corridinha, alongamentos. Não, mas aqui, sério? Então que me expliquem o que é que isto. Então, quando eu comecei a ouvir as pessoas e com um conhecimento absurdo, eu disse: espera aí, eles ainda vão ajudar a ser melhor treinador ainda. E o Dr. Maglioca foi essa pessoa, e publicamente digo aqui à esposa: estou à espera do blazer que ele me prometeu. Blazer eterno, não é? Que vocês é eterno, não é? Que coisa, né? São bastidores do clube que a gente tem pouco acesso, né? Então, vejam o quanto o Abel
evoluiu como treinador dentro do Palmeiras graças aos profissionais que o cercam. No caso, o Dr. Maglioca, que talvez alguns não saibam, ele foi diagnosticado com câncer no cérebro há cerca de 2 anos e pouco. E está lutando contra esse câncer. Mas até então, ele fez todo esse trabalho que o Abel descreveu, com conceitos revolucionários. Então, ele propunha que se fosse feito de um jeito que era contra o que se acreditava no futebol diante de anos e anos e anos de trabalho de um jeito A, e ele falou assim, não, agora vamos trabalhar do jeito B, que é melhor. Eu estudei, eu acredito, e o resultado está aí. Claro, com aparelhos adequados, com estrutura condizente, o Palmeiras consegue fazer isso. Então, na temporada passada, que a gente teve uma temporada com tanto sucesso no ponto de vista de saúde dos jogadores, com pouquíssimas lesões, o que possibilitou que os resultados viessem de forma tão espetacular, né? E esse ano não estamos tendo a mesma sorte, mas é por trauma, não é por desgaste físico, não é por jogador que está arrebentando. Um ou outro vai acontecer, é claro, mas o índice continua baixo. A gente está tendo falta de sorte nas contusões por trauma, né? Por pancada, por torção, mas não por lesão muscular, alguma ou outra apenas. Então, tudo isso é mérito também dos profissionais que compõem o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Dr. Gustavo Maglioca é um deles, e aí temos que reconhecer o mérito do Maurício Gagliotti, que foi quem trouxe esse médico. Diante do que foi apresentado, enfim, a decisão dele de trocar o corpo médico e colocar o Gustavo Maglioca na liderança foi do Maurício Gagliotti, ele tem mérito nisso, sim. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Uma das duas peças que muito se questionou, Navarro, Flaco, mais uma vez uma dessas peças acaba decidindo um jogo. Nos últimos jogos isso tem acontecido, tem entrado bem. E numa zona mista, numa conversa com o Flaco Lopes, ele disse que você chegou a ele e falou o seguinte: não fique louco para jogar, fique louco para melhorar nos treinos. Queria que você falasse um pouquinho desses bastidores com esses dois jogadores, de recuperação principalmente psicológica, de explicá-los das melhorias que eles precisavam antes da afobação de entrar em campo para tentar mostrar o que eles podiam fazer. É isso mesmo, é bater-se na tecla certa, é o lado psicológico, é o saber lidar com as frustrações do jogo, é saber lidar com a pressão de jogar no Palmeiras, é o saber lidar com a exigência de ter que entrar e não poder falhar. E eu só lhes peço calma e que acreditem neles como eu acredito, e que tenham calma, que tudo é um processo, tudo é um caminho. E eu sei que durante esse... E dou-lhes os exemplos que nós temos dentro. Eu estou-lhes sempre a dizer isto. Vejam como é que foi o Veiga. O que é que o Veiga teve a passar para chegar onde chegou. Vejam o que é que foi o Zé. Vejam o que é que foi o Rocha. Vejam o que é que foi o Maio. Vejam o que é que passou o Luá. Vejam. Vejam como a liderança é importante. Então o Abel não é apenas um cara bom de tática, de bola. Ele é um líder. E ele tem uma clareza de pensamento, uma clareza de raciocínio que é rara, né? Então ele entende que o jogador vai render mais se ele estiver mentalmente bem. Então ele fala assim, cara, não se preocupa em jogar bem. Antes de jogar bem, você tem que treinar bem. A hora que você treinar bem, você vai estar pronto para jogar bem. Então não queime etapas. E ele faz o jogador entender isso. Ou a maioria dos jogadores. Então ele mencionou vários aí, né? Mencionou Veiga, Zé Rafael, Flaco Lopes, o Navarro. Mas tem outros que não conseguem absorver. Então tem mérito dos jogadores também em serem inteligentes o suficiente para absorver os ensinamentos do Abel. Tem jogador que não tem essa inteligência. O que acontece com esses jogadores? São espirrados. Então o Gabriel Menino, seja inteligente, faça valer o símbolo que você está usando, né? A imagem que ele está criando de fazer assim quando comemora os gols. Usa a cabeça, Gabriel Menino. E vai na do Abel. Para de achar que é o Pelé. Joga bola.
podem ter a certeza, se o jogador não tiver qualidade, eu sou o primeiro a dizer ao Barros, que eu não faço milagres. Portanto, eu só lhes peço que eles acreditem neles como eu acredito, porque eu não desisto de nenhum. E o Jailson é outro. Ouçam o que eu vos estou a dizer. O Jailson é outro. O Jailson é um homem que teve problemas pessoais, que nós os vamos ajudar, que não soube lidar com esta frustração de que vocês não fazem ideia o quanto ele quer e só não tens que mostrar nada. Só quero que passes e recebas bem a bola. Não precisas driblar, não precisas fazer golos. Mais nada, faz só o base. O resto é com calma, só isso. Mas não é fácil, não é? Tu entras no jogo, falhas a primeira, ter a torcida logo com aquela cobrança. Os jogadores são homens, não são máquinas, têm sentimentos. E podem ter a certeza disso. Quando os jogadores não tiverem qualidade, não sou só eu, o clube tem recurso para isso. A gente troca. E não é o caso. Veio de uma lesão gravíssima, mas a nossa função é essa, e eles têm os capitães, vocês não veem. É fácil ser treinador numa equipa, ou liderar uma equipa quando tens um cara como este, quando tens um Rocha, quando tens um próprio Luá, não é? Quando tens um Everton, quando tens um Dudu que quando liga a ficha é uma máquina, não é? É uma máquina também, como foi hoje, naquela segunda parte. Isso, vamos, Dudu, tu fazes coisas maravilhosas, nós precisamos de ti, precisamos daquele Dudu que faz magia, não é? E dos moleques também, não é? Que os moleques, o Vanderlá, grande jogo, é tão bom ter dois laterais desta qualidade, ter o Piquerez, que todo mundo queria no final do ano passado, disse não podemos vender agora, calma, que a segunda opção ainda não está. Bom ver também a crescer o Vanderlá, bom ver o Rocha a dar uma boa resposta dentro de campo. O Mike está lesionado e nós temos o Garcia que faz aqui um bocadinho de Mike, também está ali à espera. E é bom, e isso é muito fruto do espírito que eles criam, porque eu digo-lhes, o espírito de grupo é da vossa responsabilidade, é vosso. Eu posso ajudar, mas quem dentro do balneário são eles que têm que fazer acontecer. E ainda hoje, estamos no final na reunião final, ouvir o lá falar para eles é top, é isto que nós queremos. Eles sabem a cobrança que nós temos e a exigência que temos uns com os outros. Isto ajuda muito o clube que ganhou, que continua a ganhar e que quer continuar a ganhar no futuro. Para isso é preciso jogadores, grandes jogadores que façam o time maior. E isso para mim é que são os grandes jogadores. Acabou. Mais uma grande entrevista. Dá trabalho fazer esse react, mas dá um prazer muito grande, né? A gente, jogo após jogo, a gente vê o quanto a gente está em boas mãos. E o Abel faz questão de deixar isso claro, que não é só ele, que tem toda uma equipe, então ele valoriza muito a equipe, a direção. Então ele está sempre falando ou do médico, ou do fisioterapeuta, ou do psicólogo, da psicóloga, das nutricionistas, do diretor de futebol que ele elogia pra caramba. Eu só não vejo ele falar bem do Cícero. Será que ele tem... Vamos fazer uma fofoquinha aqui. Será que o Abel tem bronca do Cícero? Claro que não, né? Claro que não. Mas é outro cara que é importantíssimo, né, no dia a dia do Palmeiras. Então, tudo que está acontecendo é resultado desse coletivo, desse grupo de pessoas espetacular que está defendendo as cores do Palmeiras, cujo líder, cujo grande modelo, né? O motor de tudo é o Abel. Então, vamos aproveitar, vamos desfrutar. A Enzolândia detesta que falem desfrutar, né? Quer ficar cobrando todo jogo. Vamos desfrutar, porque merecemos. Principalmente depois de tanta coisa que a gente passou em outros anos, né? Principalmente para quem é mais velho. Vamos para a próxima. Domingo tem mais. Palmeiras e Vasco, no Maracanã. Segunda rodada do Brasileirão. Estaremos não lá no Maracanã, é claro, acompanharemos pela televisão. Faremos o pós-jogo como de costume. E no dia seguinte, segunda de manhã, mais um react da entrevista do Abel. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço e saudações alviverdes.